Sobre essa questão, o caso aconteceu lá em São Paulo, na grande São Paulo, né, Santo André, mas são casos que acontecem até aqui no interior. Infelizmente, nessa questão de segurança está avançando para as regiões mais afastadas dos grandes centros. Agora, você viu a atitude aí do Péricles, né? Levantou as mãos com tranquilidade, e nós vamos repercutir isso, porque a gente já teve alguns casos de pessoas que reagiram a assalto, né? E nós estamos recebendo aqui no estúdio, né, o advogado Azor Lopes, que é da Comissão de Segurança da OAB. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Atitude correta dele, mas nem sempre acaba sendo assim, né? Embora todas as autoridades orientem, não reaja, mas é difícil saber qual vai ser a reação também do bandido, né? Sim, Sandro, antes de mais nada, boa tarde a você, a todos os telespectadores da Record, e a saudar toda a equipe aqui de estúdio, na pessoa do Piquica, né? Um amigo antigo, e sim, é a recomendação sempre das autoridades policiais, as autoridades do Estado, é que não se reaja a qualquer tentativa de assalto, seja a tentativa de furto ou roubo de um veículo, seja até mesmo a tentativa de um simples celular. A reação sempre é inesperada do marginal e nós não sabemos como ele vai reagir. Então, o máximo possível que, se puder ter calma nessa hora, tranquilidade, o que for possível, também cada um de nós tem lá uma reação diante de um imprevisto dessa magnitude. O indivíduo, a vítima, fica realmente fragilizada no momento, mas o que for possível ter calma sempre é o recomendável. Bens materiais a gente recupera, e quando segurado, mais ainda. Mas a vida e a integridade corporal, essas são os bens mais preciosos nossos. A gente estava falando antes da gente entrar no ar, né? E agora a gente passa para o público. Por exemplo, um carro de R$600 mil, tem seguro, eu tenho seguro, o senhor tem seguro do carro, né? O senhor que esteve há muito tempo à frente comandando aí o policiamento aqui na região, viu, né, bem de perto essa questão. Mas mesmo a pessoa tendo seguro, né, tendo essa orientação, ali na hora, de repente, ela pode ter alguma atitude que o bandido pode achar que é uma reação, que vai pegar uma arma, né? Quais são essas atitudes que podem colocar em risco a pessoa, mesmo ela não vai pegar arma, não vai pegar nada, não vai pegar o celular para ligar ou reagir? Quais são essas atitudes? Olha, o mais importante, e você tocou num ponto importantíssimo, a pessoa, quando se vê vítima numa situação flagrante dessa, ela, em princípio, fica estática. Se ela puder continuar estática, deixar as mãos sempre visíveis, não demonstrar nenhum movimento brusco ao marginal, sempre tendo em conta que o bem mais precioso é a vida dela. O marginal muitas vezes é até inexperiente no ramo, como bandido. E qualquer movimento brusco dessa vítima pode sinalizar a ele uma tentativa de reação. E aí, estando ele, marginal, armado, um disparo acontece em segundos e a desgraça está feita. R$600 mil se perdeu, mas o seguro cobre. O IPVA de R$600 mil que deve ter sido pago agora, no último mês, também vale muito, mas a vida vale muito mais do que o dinheiro e do que esse automóvel. Até porque muitos bandidos saem para praticar um crime entorpecidos, consomem drogas, então a pessoa está ali, né, alucinada às vezes. Alucinada, e qualquer reação. Então não converse com o marginal, simplesmente deixe suas mãos à vista mesmo, não reaja absolutamente nada, diga que ele pega a chave do carro, tente ser o mais possível. É triste ter que assumir isso, mas a recomendação tem como base aquilo que eu repito mais uma vez aqui, um bem muito maior, insubstituível, que é a vida de cada um de nós. A gente está falando da vítima, da vítima que estava ali no carro, na moto. Outro dia a gente viu uma pessoa sendo assaltada no trânsito, em rodovia, e a pessoa se desesperando porque não tinha seguro e pedindo, pelo amor de Deus, para o bandido deixar ali o veículo. Agora, e as outras pessoas que de repente estão próximas? Ou algum familiar dele, por exemplo, que estava lá dentro da casa? Qual deve ser a reação nesse caso? A reação, claro que é muito íntima de cada um, mas a recomendação a essas outras pessoas, sejam pessoas que acompanham a vítima, sejam pessoas que são transeuntes e estão assistindo uma cena monstruosa dessa,
evitem interagir. Evitem interagir. Chamem a polícia. A recomendação mais prática é que mantenham-se em calma e quem tiver a calma suficiente, não a vítima, mas um transeunte, um parente que esteja acompanhando, um acompanhante, se possível, só preste atenção na placa do veículo que foi furtado, que obviamente o proprietário sabe, mas às vezes, como você colocou uma cena que é bastante frequente, os assaltantes operam em dois, um na garupa de uma moto e outro conduzindo essa moto. Geralmente é o garupa quem faz o assalto, quem faz o roubo. Então, se for possível ao transeunte, se for possível ao acompanhante da vítima, anote a placa, porque essas informações são imediatamente transferidas para todo o sistema de rádio da polícia. Veja que você acabou de noticiar esse caso de um carro de uma pessoa importante e um carro de alto valor, que pouco tempo depois da notícia do roubo, você já veio com a segunda informação, notícia atualizada aqui na Record, de que foi recuperado. Sim. Então, é exatamente pela rapidez, pela capilaridade dos órgãos de polícia, ligados todos por um sistema de rádio e patrulhando todas as regiões, e esses dados são, inclusive, transferidos para outros órgãos policiais, como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Então, em todo o sistema, um policial atento vai dar conta que esse veículo é furtado. E, por fim, Sandro, também não é de se descartar que quase todas as cidades, hoje em dia, mesmo cidades pequenas, são monitoradas por câmeras. Sim. A gente tem muitas aqui na região. Exatamente. Elas servem para fazer multas, para autuações de trânsito, mas também servem nessas horas para tentar localizar veículos que foram roubados ou furtados. A gente mostrou aí o roubo de um carro, de um bem móvel. Agora, a gente também, aqui mesmo na nossa região, a gente tem muitos casos de roubos em estabelecimentos, farmácias, postos de combustíveis, padarias. Foi o que aconteceu. Eu gostaria que o senhor visse junto comigo, coloca na tela cheia ali, vamos voltar, vamos refrescar a memória do telespectador, uma atendente aí, uma caixa de uma padaria, né, que acabou reagindo a um assalto, porque muitos bandidos, eles acabam utilizando o simulacro, uma arma de brinquedo, né, não letal, e vão para assaltar. Por exemplo, ele colocou ali em cima do balcão, ela percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo, mas elas até confundem, né? Qual a avaliação do senhor com relação a essa reação, a essa atitude aí da pessoa? Sandro, é extremamente imprudente isso. Ela pode ter percebido que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Ela pode não entender bem de armas, como poucas pessoas entendem, e às vezes o que aparenta ser um simulacro é uma verdadeira. Nós temos armas no mercado hoje em dia que parecem simulacros, armas inclusive que fogem do padrão tradicional, seja preto, seja arma prateada. Entendi. Armas coloridas nós temos hoje em dia, reais, verdadeiras e muito potentes. Então, a reação que ela apresentou ali poderia, não só com uma arma verdadeira, ter causado a morte dela, mas imagine você, mudando essa cena, se de um lado, numa das mãos, ele tem uma arma efetivamente de brinquedo, mas e se ele tem no bolso um estilete? Ele fura essa senhora, perfura numa região fatal, a troco de quê? A troco de quê? O estabelecimento tem câmeras, que vocês estão exibindo agora essas imagens, então o trabalho de investigação pode chegar ao autor do crime. Com certeza um estabelecimento desse deve ter algum tipo de seguro, então não tente combater o crime... Por mais revoltante que seja... Por mais revoltante. Porque por mais revoltante. Eu até falei no dia, né? A vontade é realmente, não fazendo apologia aqui à violência, mas dá vontade realmente. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado dessa forma, fui furtado já, e dá uma revolta tão grande. Meu filho foi assaltado. Um celular. Então? Entregou o celular e o rapaz mostrou para ele um estilete. E ele todo chato, porque era um jovem de 17, 18 anos, grande, 1,80 m de altura, falou, pai, eu devia ter reagido. Falei, não, você fez bem. É uma perfuração que ele te dá com uma coisa dessa e a sua vida pode acabar por ali. Um celular não vale a vida. Tem que ter essa orientação, né? Não reaja, por favor, é para o seu bem, né? E deixa aí com a polícia a localização e punição do bandido. Muito obrigado pela sua presença, espero que retorne agradeço. Outras vezes. Muito importante aqui a gente ter uma pessoa com, né, um histórico tão grandioso como o senhor. Obrigado, senhor. Okay? É um prazer ver
teu trabalho da Record, trabalho dessa equipe, o Miquica, que é um amigo antigo, toda a equipe do jornalismo aqui de São José do Rio Preto. Bom carnaval a todos, muita segurança. E aos homens, respeitem as mulheres no carnaval. Tá certo. Obrigado, viu? Uma ótima tarde.